Olá, aluno! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula, né? Deste que é esse melhor componente de todos, a melhor disciplina, essa disciplina maravilhosa que nos ensina sobre como sermos seres sociais, políticos, humanos, a disciplina de História. Eu sou a professora Júlia Nascimento e serei responsável por levá-los nessa viagem pelo conhecimento histórico com todo o prazer do mundo. Então, para a gente saber o que iremos trabalhar nessa aula de hoje, vamos ao objeto de conhecimento. Na aula 42, temos como objeto de conhecimento o pensamento e cultura no século XIX, darwinismo social. De detalhamento, teremos o conceito de darwinismo e racismo, a visão sobre os povos indígenas e afro-brasileiros, o silenciamento dos saberes indígenas e as fontes de integração e destruição de comunidades e povos indígenas. Esse é aquele momento que você respira fundo, bebe uma água, né, separa o seu material, né, para poder fazer suas anotações ali, que hoje o conteúdo é bem importante, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, aluno, hoje nós vamos trabalhar, né, o conceito de darwinismo social atrelado à ideia de racismo, né? Mas antes de trabalhar o pensador desse conceito, precisamos entender o porquê do nome darwinismo, né? E para isso temos que falar sobre ele, né? Britânico, naturalista, Charles Darwin. Mas não estarei sozinha nessa missão, tá? Vou chamar a minha cara colega, professora de ciências, professora Manuela Cerejo, que será responsável por levar aí essa informação até vocês. Vamos a ela. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre evolução. A teoria da evolução é o resultado de muitas pesquisas que foram realizadas a partir do estudo de Charles Darwin. E quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi um grande cientista que em 1859, lá no século XIX, ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. E nesse livro ele explicou sobre evolução. É importante falar que nesse momento, lá no século XIX, muitos acreditavam que Deus era o criador de todas as coisas, que é o que a gente chama de criacionismo, e também acreditavam no fixismo, que é uma teoria não religiosa que fala que os seres vivos são imutáveis, ou seja, não sofreram mudanças ao longo do tempo. E aí veio Darwin, que conseguiu provar cientificamente a evolução. E como é que foi que ele conseguiu provar? 20 anos antes de ele publicar o livro dele, ele fez uma longa viagem que durou 5 anos por todos os continentes. E nessa viagem ele conseguiu observar a diversidade de espécies, conseguiu coletar muitos materiais e ao longo dos 20 anos ele realizou vários experimentos com esses materiais que serviram de base para ele desenvolver a sua teoria da evolução. Um exemplo disso foram fósseis que ele encontrou nas suas viagens. Então teve um fóssil de Milodonte, que era uma espécie de uma preguiça gigante que era muito parecida com a preguiça dos dias atuais. E para Darwin, aquela semelhança não era mera coincidência. E foi por meio dessas observações que ajudaram Darwin a concluir a sua teoria da evolução. E o que diz a teoria da evolução? Que todos os organismos sofrem mudanças ao longo do tempo e que todas as espécies possuem um ancestral comum. Darwin conseguiu explicar essas mudanças por meio da seleção natural, onde não necessariamente é o mais forte que sobrevive, e sim aquela espécie que está melhor adaptada ao ambiente que vive. Tá bom? Então é isso. Até a próxima! Olha só, né? Que aula da professora Manuela. Então, gente,
vamos sintetizar, né, o que estava ali no vídeo. Charles Darwin, que era um naturalista britânico, né, nascido ali na Inglaterra, ele vai fazer viagens, né, onde basicamente ele vai trabalhar com questões da fauna e da flora, né? Ele era religioso, então percebam aí que hoje, quando a gente fala da teoria do evolucionismo, essa teoria cuja o Charles Darwin vai ser considerado um dos principais por conta da sua obra A Origem das Espécies, ela vem, né, como uma forma que é um pouco diferente da teoria do criacionismo, que nós também já devemos ter estudado em algum momento, né, da nossa vida acadêmica. E aí o Charles Darwin vai trazer essa ideia de seleção natural, aonde existem seres, existem espécies que, diante do meio em que estão, né, dependendo muito do meio em que estão, elas se tornarão mais aptas à sobrevivência, estarão mais adaptáveis, né? Então, estamos falando aí de características que podem ser benéficas, né, às espécies, segundo a teoria da seleção natural do Charles Darwin, que será sintetizada aí na sua obra A Origem das Espécies, aí, né, da metade do século XIX. Então, percebam que ele traz essa perspectiva. Inclusive, eu gostaria até de dar um exemplo para vocês, né? Um dos cientistas que comprovam a teoria de Darwin, né? Ele vai colocar em um ambiente controlado alguns ratos. Esses ratos estarão espalhados ali, em sua maioria serão ratos brancos e uma menor quantidade de ratos marrons, e vai soltar uma raposa. E aí, nos dias que vão se passando, percebe-se que os ratos marrons, eles conseguem, né, se manter, enquanto os ratos brancos passam a serem mortos pela raposa. Por quê? Por conta da cor, né? Os ratos brancos, eles não conseguem se esconder por conta de sua coloração, enquanto os ratos marrons conseguem, né? Então percebam aí, né, como um exemplo de espécies que estarão mais adaptados àquele meio. Por conta da sua cor, conseguem sobreviver porque conseguem se esconder melhor, né? Então, basicamente, esse vai ser o pensamento aí. Agora, como ele será desenvolvido ou analisado vai depender bastante do contexto. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você, aluno, na aula de hoje, é que quando a gente fala de um contexto, estamos falando, né, de um homem fruto do seu meio, com aquele seu nível de estudo, fruto do seu tempo, e que vai criar aquela teoria por conta de suas vivências, né, como foi o caso de Charles Darwin, que inclusive iniciou sua vida acadêmica fazendo medicina, né, ele vai largar a medicina em prol das ciências naturais. Então percebam aí que ele vai ter o percurso acadêmico dele, né, onde ele vai chegar, né, mesmo sendo religioso, a obra dele é lançada na metade do século XIX, mas seus estudos e essas teorias, elas vêm até de antes, né? Ele demora um pouquinho justamente por esse contraponto com a religião, né? Enfim, e é muito fruto do meio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar um outro filósofo, um outro pensador que vai trazer o conceito dele também, mas precisamos entender como esses conceitos vão sofrer variação dependendo do local e do tempo em que são empregados. Então, tem uma visão crítica a respeito desses conceitos e a respeito de que forma eles são utilizados, tá bom? Porque são pensadores que têm os seus adeptos, mas também sofrem bastante críticas, como vai ser o caso desse próximo pensador que iremos trabalhar, que eu vou mostrar a imagem agora para vocês, que é o Herbert Spencer, tá? O Herbert Spencer, ele vai ser, para a biologia, bastante discutido, tá bom? Mas ele vai também ter obras, principalmente, inclusive, na área da sociologia, tá bem? Então, ele é associado a ele o conceito de darwinismo social, tá? Então, é a essa figura que é associada a esse conceito. Lembrando que ele não chega a falar do conceito de darwinismo social, tá? É associado a ele por conta das suas teses, do que ele defendia, tá bem? Então, vamos ao texto. Darwinismo social. Herbert Spencer foi um filósofo, sociólogo e teórico político do século XIX, conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento do darwinismo social. Olha as palavras utilizadas, tá?
contribuição para o desenvolvimento dessa teoria do darwinismo social. E que teoria vai ser essa? O darwinismo social é basicamente a crença na existência de que há sociedades mais civilizadas, né, que alcançaram aí um estágio evolutivo superior, e sociedades menos civilizadas, por isso estariam aí, né, consideradas no estágio evolutivo inferior, tá bem? Ele é um dos primeiros pensadores a aplicar as ideias de Charles Darwin sobre a evolução e seleção natural ao estudo da sociedade humana, tá bem? Então, a gente percebe aí, né, que ele vai trazer a teoria da origem das espécies, da ideia de adaptação, né, e vai tentar trazer para um contexto social. Segundo Herbert Spencer, né, cada sociedade ela vai ter ali uma base, né, uma base igualitária, só que a mistura de grupos sociais vai definir se ela vai, de fato, ter uma evolução que vai torná-la mais apta ou não, tá bom? Só que a gente precisa conseguir entender que ideia é essa, né, de aptidão ou de adaptação. Por quê? A teoria do darwinismo social, né, social, ela vai ser atrelada a essa ideia civilizatória, ou seja, de que países, né, que grupos, ao se juntar, se tornam mais aptos do que outros, ou seja, mais civilizados que outros. Já ouvimos falar em alguns contextos históricos sobre missões civilizatórias, né? Por exemplo, na época do neocolonialismo, estou falando aí já, né, de século XIX, quando o europeu vai tomar terras do continente africano e asiático, ele usa como justificativa essa missão civilizatória. Somos mais civilizados, logo podemos, né, alcançar essa prática ali de subjugar povos que são considerados primitivos. Mas que civilizatoriedade é essa, né? Não sei nem se essa palavra existe, tá, gente? Mas que ideia é essa de eu sou mais civilizado, né? Porque povos que têm a sua língua, a sua organização, a sua cultura, seus aspectos religiosos, eles são considerados, em teoria, civilizados, né? E aí a gente percebe que são práticas, são teorias que elas vão ser utilizadas, né, como justificativa para outros objetivos. Se pegarmos, por exemplo, o nazismo, né, aí governo totalitário, se vai usar a ideia do darwinismo social, a ideia de uma eugenia. Professora, mas de que forma isso vai acontecer? Bom, vai estar associado a um Estado forte, a um governo totalitário, o que já não faria muito sentido, tá? Porque o Herbert Spencer, ele era considerado um liberalista, né? Ou seja, ele era a favor da não intervenção, uma intervenção mínima do Estado, né? Ele era a favor de um Estado mínimo. Então, você já percebe aí que o próprio, a quem é associado o termo darwinismo social já não vai estar ali, né, tão adepto de governos totalitários, como foi o nazismo, mas se vai usar a ideia da raça, de que há uma raça superior e que isso justificaria, né, ali o assassinato de milhões de judeus, por exemplo. Então percebam como o darwinismo social ele vai ser utilizado como uma forma etnocêntrica. O que isso significa? Colocar a sua etnia, a sua cultura, a sua civilização como superior ao outro, que justificaria uma subjugação, uma opressão, né? Um controle sobre o outro que é considerado menos apto ou menos civilizado. Então, é algo que, dependendo do momento, né, ele pode ser direcionado de uma forma ou de outra. E no Brasil, como é que ele vai se dar? Basicamente, através do que a gente conhece, infelizmente, né, até hoje, que é a política racista, né? A prática de achar que a população negra, ela é mais primitiva do que a população branca, né? Então, se a gente for falar de uma hierarquia social, que ainda falaremos, né, nesta aula, a gente vai ver que são povos que, por sua raça, são postos mais para a base da hierarquia social, né? E tudo isso através de uma
comprovação científica, porque o que a gente precisa compreender é que esses conceitos faziam parte de uma certa ciência trabalhada na época. Então, era uma justificativa científica, né, para aquela ação. Então, percebam, né, como ela vai se comportando dependendo do contexto local, geração, né, porque é uma população que ela vai ser, ela vai concordar, né, com essas ações, tá bem? Então, dando continuidade ao nosso texto, o darwinismo social é uma ideologia do século XIX que aplicava os princípios da teoria da evolução de Charles Darwin à sociedade humana. Seus proponentes defendiam que a sociedade era regida por uma lei da selva, onde os mais aptos prosperavam enquanto os menos aptos sucumbiam. O que seria essa lei da selva? O que acontece numa selva, né? Em teoria, né, as espécies mais fracas, elas são alvo fácil, né, de predadores mais rápidos e mais eficientes, né? Então percebam que essas teorias de espécies vão ser levadas sob a perspectiva social. E aí, dependendo do contexto, vai ser empregado para determinação de raças aptas ou não aptas dentro da própria sociedade. E tudo isso vai gerar, né, desigualdade social, vai gerar racismo e vai gerar algumas disputas, né? Eu vou trazer uma imagem agora para vocês. A abordagem da teoria. Então, nós temos aí, né, vamos analisar a imagem, disputa pelo topo. Teremos, então, né, isso a gente vê presente, inclusive, em sociedades do século XXI, né, que é o século em que estamos atualmente, essa disputa por quem é a raça, né, mais desenvolvida, mais evoluída, dentre, né, as outras, em prol de outras. Então, percebam na imagem que nós temos uma escada, apenas uma, né, e nós temos aí uma figura que está mais no topo que outras duas. Então, a gente pode interpretar aí, né, de duas formas, ou que, de duas ou mais, na verdade, né? Ou que essas duas outras pessoas estão segurando e validando, né, aquela pessoa que está no topo, que já está na escada, como alguém mais evoluída, porque isso também é possível, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que povos subjugados continuavam, né, adorando as suas metrópoles, e a gente concordava, né, em ser imperialista. Se a gente pegar o contexto brasileiro, né, quando Dom Pedro I, no período regencial, Dom Pedro I ele abdica, né, e inicia o período regencial, tinha um grupo de pessoas que queriam a volta de Dom Pedro I, né, que foi o nosso governante português, né. Então percebam aí que aquele imaginário de que há realmente uma evolução ali, de que eles, né, tem essa dinâmica, né, de maior poderio, isso atinge o imaginário, né? Então, voltando à imagem para a gente continuar analisando, temos aí, né, ou podemos ver da perspectiva de pessoas que estão chegando perto ali, né, e buscando tomar aquele lugar nessa disputa, né, aí de poderio. Então, que estão se tornando mais adaptáveis àquele contexto social, para se tornar o grupo que está no topo, né? Então, temos essas duas dinâmicas. Vou apresentar essas duas dinâmicas, tá, gente? Que o bom da imagem é que dentro de vários contextos, ou dentro desse próprio contexto, nós podemos analisar de diversas formas. Então, eu vou trazer essas duas abordagens aí, só para início aí, né, de prática crítica de análise de imagem, que é essa, né, da primeira, alguém já no topo com dois grupos ali ajudando, né, por tratar de ser de fato um grupo mais evoluído, ou uma disputa aí em se tornar o mais evoluído para ocupar aquele espaço, né, o que não muda o fato de termos alguém no topo. E se alguém está no topo, alguém não está, né? Então é do crescimento diante da diminuição do outro, que é uma prática, uma abordagem perigosa, tá bem? Perfeito. Dando continuidade à aula de hoje, vamos falar sobre seleção natural, ou seja, como assim, professora? Quem é que seleciona? Como assim a gente está falando de seleção natural? Estamos falando aí da teoria, né, do Charles Darwin, aonde a sociedade era vista como um campo de batalha. Aliás, perdão, não é a teoria de Charles Darwin, né? Mas é como ela foi utilizada no âmbito social, tá?
A sociedade era vista como um campo de batalha onde os indivíduos competiam por recursos e status. Se a gente for pegar, por exemplo, né, mais uma vez pegando o exemplo europeu, tá? A ideia, por exemplo, de que a Europa ela estava mais apta e mais adaptada diante de outras sociedades, um dos principais aspectos era o armamento. Dizia-se que eram mais civilizados e mais evoluídos porque tinham armamentos mais eficientes, né? A forma de matar, a forma de guerrear era mais eficiente. Então percebam que isso vai variar bastante da interpretação, tá? E aí o europeu ele vai se fazer desse poder bélico, né? Para poder buscar recursos que eles não tinham em outras áreas. O que foi, por exemplo, o imperialismo europeu, principalmente inglês e francês, no território africano? Busca por recursos naturais, que a África é rica em recursos naturais, né? Inclusive ali minérios, né? Ouro, principalmente. Então, percebam que é utilizada essa ideia, né? Que se justificou como uma missão civilizatória durante o imperialismo, ou o período que a gente chama de neocolonialismo ali, né? Século XIX, aonde eles vão, né, e vão subjugar os povos e definir os melhores territórios para que cada potência na época ficasse ali com os melhores territórios. E com essa missão civilizatória eles conseguiriam ali os recursos, né? Então percebam que por mais que em teoria os africanos tenham os recursos naturais, os europeus, por terem um armamento bélico mais forte, um exército mais organizado, eles conseguem subjugá-los e tomar esses recursos, né? Então, é mais uma vez aí a ideia da seleção natural sendo utilizada de forma política, né, de forma social e política, certo? Então é importante sempre a gente ter esse critério ao entender como a teoria ela vai ser aplicada na prática diante, né, desses componentes políticos, sociais e temporais, tá, gente? Importante lembrar que a questão de como era visto pela sociedade da época é muito importante para a gente salientar aqui também, tá bom? Dando continuidade, vamos falar, né, continuar falando sobre a abordagem da teoria. A ideia da hierarquia social. Então, nós temos aí, né, a desigualdade social era vista como natural e necessária, como os mais aptos ocupando os lugares de liderança. E a gente tem uma imagem, né, muito interessante, porque percebam que estamos... É uma imagem que vem com moedas, né? E quanto mais moedas, mais no topo aquela pessoa está, né? Fala-se muito hoje sobre poder, sobre influência no ramo da sociologia, né? E dinheiro sempre, nesse contexto atual, né? Não vou dizer sempre, porque isso daí vai começar com a Revolução Industrial, tá? Quando o capitalismo industrial se fortalece. Mas o dinheiro, ele vai se tornar símbolo de poder, né? E aí, de alguma forma, a nossa sociedade ela vai naturalizar que pessoas com mais dinheiro, né, elas merecem, né, por merecimento, aí, por terem mais bens, né, mais acesso a locais, bens de consumo ou qualidade de serviços, né? Então percebam aí como a gente naturaliza que seres humanos que são diferentes em suas características são dignos de um merecimento maior ou não, dependendo do que eles detêm, né? Então, percebam que essa ideia de hierarquia social, né, de sobrevivência do mais apto, de naturalização dessa seleção natural, né, que às vezes nem é tão natural assim, né, nos torna ali muito dinâmicos no nosso meio social, né? Então é importante ter essa visão crítica aí, tá, desses ambientes em que estamos, tá bem? Dando continuidade, vamos falar sobre a sobrevivência do mais apto. Os indivíduos mais fortes, inteligentes e ambiciosos eram considerados os mais propensos a ter sucesso, né? Então, segundo o darwinismo social, se você, né, consegue aí se adaptar e se tornar apto a uma sociedade, né, sendo mais forte, inteligente e ambicioso, você será direcionado ao sucesso, tá bom?
Vou chamar a atenção para vocês do próximo conceito, que é o conceito de eugenia. Esse conceito aqui, ele é bastante interessante, tá bom, alunos? A eugenia é um conjunto de ideias e práticas que buscam melhorar a qualidade genética de uma população humana. Surgiu aí, né, no final do século XIX, inspirada pela teoria ou pelas teorias da hereditariedade. O dono desse conceito, ele vai ser criado por um matemático, tá, chamado Francis Galton, que inclusive era parente do Charles Darwin, tá bom? O Galton, ele vai afirmar que para que uma sociedade se desenvolva, né, em sua plenitude, ele poderia juntar, né, instrumentalizar a matemática e a biologia, tá? E aí ele poderia diferenciar que ser humano tem características, né, melhores para que possa procriar, né? Enquanto aqueles que não têm características tão atrativas poderiam se limitar, tá? Então é importante lembrar também que, principalmente ali no século XX, a ideia que se tinha, né, para responder a problemas sociais, como problemas de criminalidade, né, como problemas de pobreza, inclusive, eram muito ligadas à questão biológica, né, eram passados de pai para filho, né? Então, isso vai fazer com que a população passe por uma diferenciação entre pessoas adequadas e pessoas inadequadas ao desenvolvimento daquela sociedade. Tanto é que eugenia significa em grego bem-nascido, né? Então percebam que está atrelado a essa ideia. E se existem seres humanos mais adequados e menos inadequados para a evolução de uma sociedade, se o ser humano é considerado adequado, ele deve ter filhos, gerar filhos com outro ser humano adequado, enquanto os considerados inadequados deve haver uma limitação da procriação, né? Porque biologicamente não seria tão vantajoso para levar a um desenvolvimento social. Então, eu gostaria muito de salientar mais uma vez para você, aluno, que essa é uma concepção muito fruto do tempo, tá bem? Do tempo em que ela foi empregada. Hoje em dia, conceitos como darwinismo social e eugenia sofrem diversas críticas no ramo da sociologia, tá bem? Então, vamos só salientar isso daí para a gente não achar que são teorias válidas até hoje. São teorias que já, inclusive, saíram do uso, né? A sociologia, ela usa para criticar, mas entrou em desuso esse tipo de termo, né, como forma de exaltação, tá? Estamos no século XXI, né? Esse tipo de teoria já não é bem aceito em nenhum ramo acadêmico, tá bom? Vamos falar então das controvérsias. O darwinismo social foi amplamente criticado e rejeitado por cientistas, filósofos e ativistas sociais, que considerava essa abordagem como simplista e desumana. Inclusive, hoje em dia existe um termo chamado relativismo cultural, onde se diz que não existe um padrão cultural, né? Então, cada sociedade ela tem a sua cultura, a sua língua, seus aspectos, e que não há um padrão. Logo, não há sociedade que seja considerada melhor, né, do que outra. Existem diferenciações, tá bem? As críticas incluíram o fato de que o darwinismo social ignorava os aspectos sociais, culturais e históricos que moldam a sociedade humana, além de perpetuar estereótipos e preconceitos. O darwinismo social é uma interpretação distorcida da teoria da evolução de Darwin, que aplicou o conceito de seleção natural à sociedade humana de uma maneira que justificava desigualdades sociais e práticas discriminatórias. Então percebam aí, né, que a gente está falando de teorias que surgiram ali nos séculos XIX, XX, né, e que elas vão entrando gradativamente em desuso diante de outras realidades.
Vou dar um último exemplo para vocês. Uma vez em sala de aula, com uma turma um pouquinho mais velha que vocês, turma de 9º ano, um aluno me questionou por que não existiam muitos nadadores negros e que biologicamente, ele leu, né, que biologicamente eles tinham ossos mais densos, mais pesados, o que dificultava nadar e tudo mais. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Se entendeu que, na verdade, o esporte, a natação, ele não é socialmente acessível a todos, porque em Olimpíadas não vemos muitas figuras negras, né? Muito pelo racismo, que é uma questão social, né? Então, se formos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né, nós não temos muitos nadadores negros, mas nós temos muitos bons jogadores de basquete. Por quê? Porque socialmente falando, em qualquer local, em bairro periférico dos Estados Unidos, você vê quadras de basquete. Então isso é acessível a esses grupos, diferente de uma piscina olímpica para se praticar a natação. Então percebam como nós temos, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, e foi o que eu falei para o meu aluno, que socialmente vai haver também ali, né, algo que pesa em que prática se desenvolve melhor. Né, tem mais a ver com a questão social do que a questão racial, né? Isso é um exemplo que eu dei para vocês, para a gente conseguir entender que existem diversos fatores, né, que podem englobar uma ação X, Y ou Z, né? Vou usar até a matemática aqui para a gente conseguir compreender, tá bem? Então é importante compreender os conceitos, entender a sua aplicação na sociedade, o tempo em que foi aplicado, de que forma se pensava e ter uma visão crítica a respeito deles aplicando na nossa sociedade, tá bem? Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.